exemplo, eu convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 34. Esse é o texto base da nossa reflexão de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 34. E o tema dessa reflexão hoje é decida pelo amor. Que a gente possa decidir hoje amar. Que essa seja uma dedicação do nosso coração, da nossa alma. Diz assim Mateus 22, dos versos 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e também os profetas. Alguns anos atrás, nós estávamos num encontro de homens, no Homens com Propósitos. Raul vai se lembrar disso. Estávamos ali no Homens com Propósitos. E os homens, eles foram desafiados a fazer alguma coisa durante a semana. Cada um desses homens tinha que chegar na sua casa, ou em algum momento da semana, dizer à sua esposa: eu te amo. Tarefa simples. Simples, não é verdade? Durante a semana, em algum momento, você estivesse com a sua esposa, olhar para ela e falar assim: olha, eu te amo. E foi muito interessante. Porque as respostas na semana seguinte, elas foram surpreendentes. Então, a gente perguntou e alguém fez o desafio, a grande maioria tinha feito. E a gente falou assim: o que aconteceu quando você disse para sua esposa: eu te amo? Aí o primeiro respondeu: a minha esposa olhou para mim desconfiada, e ela falou assim: o que você está querendo? Aí o segundo disse assim: quando eu disse eu te amo para minha esposa, ela olhou para mim e falou assim: o que você aprontou? O que você andou aprontando para falar eu te amo? Né? Algumas diziam: por que isso? Mas assim, ficaram surpreendidas, porque pelo jeito não é uma prática rotineira. Mas a verdade é que todos nós temos um desejo, e esse desejo está ligado ao nosso coração, ao fato de sermos humanos. Todos nós queremos nos sentir amados. Todos nós queremos nos sentir amados. E uma das formas como a gente quer se sentir amado, e a gente se sente amado, é quando a gente se sente acolhido em algum lugar. Então, por exemplo, eu me sinto parte do meu ambiente familiar. Ali eu me sinto amado. Eu me sinto parte da igreja. Ali eu me sinto amado. Eu me sinto parte de um ambiente de trabalho. Tem gente que se sente amado no ambiente de trabalho. Porque lá ele se sente parte, ele se sente importante, se sente útil. Mas a verdade é que todos nós desejamos, ansiamos o amor. Eu quero me sentir amado pelos meus filhos, pela minha esposa, quero me sentir amado pela igreja, eu quero me sentir amado pelas pessoas, assim como você não é diferente de mim. Nós gostamos disso. Mas esse texto ele fala exatamente sobre isso. Sobre a bênção de nos sentirmos amados. E também de oferecermos o amor. Porque esse texto ele vem discorrendo, tem alguns acontecimentos no capítulo 22, eu quero
andar com você, compartilhar essas ideias com você. Porque logo no começo do capítulo 22, você tem um momento em que Jesus, ele tem um encontro com os fariseus. E nesse encontro com os fariseus querem colocar Jesus à prova em uma situação difícil. Eles perguntam: Jesus, fala pra gente, como é que funciona esse negócio do tributo? A gente tem que pagar a César ou não tem que pagar? Se Jesus diz que não tem que pagar, ele vai ser acusado de ser contrário aos impostos e de fazer a coisa certa. Se ele disser tem que pagar, ele vai estar colocando o povo numa situação ruim, falando aquilo que o povo não quer ouvir. E aí Jesus olha para eles e fala assim: dai a César o que é de César. Jesus fica bravo com essa pergunta, porque percebe que eles querem colocar Jesus numa situação difícil. E diz: pega a moeda que paga o tributo. E eles tiram uma moeda e falam assim: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem a imagem de César? Dê a César. E a Deus vocês ofereçam o que é dele. Logo a seguir, você tem um outro momento em que os saduceus ficam sabendo disso e eles encontram Jesus. E aí eles vêm com uma questão mais difícil e complexa, porque os saduceus, eles tinham a sua fé, eles tinham a sua crença, e uma dessas questões que eles começam a levantar diante de Deus, elas realmente não têm nada a ver com a realidade que eles acreditam. Então, por exemplo, os saduceus vão até Jesus e perguntam assim: Jesus, como é que funciona esse negócio da ressurreição? Vamos supor, aconteceu um negócio ali. Uma mulher tinha o seu marido morreu. E como diz determinada lei, se ela não teve filhos, é necessário que o seu irmão assuma essa mulher e dê filhos a ela, para que ela tenha uma geração. Mas esse irmão também, quando ele se casa com essa mulher e assume a mulher do falecido irmão, esse morre também. E acontece isso com 7 irmãos. Todas as vezes morre um, aí casa, morre outro, casa, morre outro. Eu desconfiaria da mulher. Né? Mas tudo bem, não é isso que está a história, tá. Mas 7 já morreram, poxa. 7? E aí eles perguntam, na ressurreição, com quem que essa mulher estará casada? E Jesus olha para essa cena e Jesus lamenta essa cena. Primeiro porque Jesus sabe que os saduceus, eles não acreditavam na doutrina da ressurreição. Então, quando eles fazem essa pergunta, não é por uma questão de curiosidade, é uma forma deles fazerem uma chacota com o próprio Jesus. Vocês acreditam na ressurreição? Então conta para mim aí, como é que funciona? Né? Porque diz a lei antiga que se alguém morre tem que assumir a irmã. Mas como é que funciona isso? No final das contas, na ressurreição, quem que vai ser marido de quem aqui? Querendo fazer uma chacota com Jesus. E Jesus olha para esse povo que rejeitava as doutrinas, como a doutrina da ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em vida após a morte. E Jesus fala assim: em primeiro lugar, vocês são ignorantes porque vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem, vocês não fariam essas perguntas. Em segundo lugar, vocês não conhecem o poder de Deus, porque se vocês conhecessem o poder de Deus, vocês temeriam nessas brincadeiras que vocês fazem. E aí Jesus sai. E no mesmo capítulo 22, cita que Jesus encontra de novo fariseus. Pensa num homem que foi provado nesses dias. Pensa num homem que foi provado nesse período. E quando ele encontra os fariseus de novo, os fariseus, eles fazem essa pergunta que nós acabamos de ler. Eles vão dizer: Senhor, um deles, perito na lei, pôs à prova Jesus com essa pergunta: Mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Qual que é? Não matarás? Não furtarás? Não dirás falso testemunho? Não adulterarás? Não cobiçarás a mulher do teu próximo? Qual que é o principal mandamento? E o objetivo deles não era que extrair conhecimento de Jesus, o objetivo deles não era o crescimento, o objetivo deles era simplesmente colocar Jesus à prova, para que Jesus pudesse se contradizer, para que Jesus pudesse apontar um dos mandamentos.
Mas Jesus, em sua rica, infinita sabedoria, ele vai dizer, olha, principal, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Aqui ele vai dizer, e o seu entendimento. E ele vai dizer, o segundo é parecido com esse. Amarás ao seu próximo como a ti mesmo. E a ideia aqui é maravilhosa, porque o que Jesus está nos dizendo é justamente isso. Eu já falei aqui em algum momento, mas isso aqui é fundamental para nós cristãos. Você quer saber o que caracteriza a vida de um cristão? Se você quer saber o que é seguir a Deus, qual que são as prioridades do Evangelho e do reino de Deus, ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se vocês fazem isso, ele vai dizer, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você cumpre isso, você cumpre todo o resto. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, amo o meu próximo como a mim mesmo, eu começo a criar limites na minha vida, a respeitar as circunstâncias da vida. Se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar, eu não vou matá-lo. Você não mata quem você ama. E você chora a perda quando você ama. Não adulterarás, você não vai adulterar porque você ama. Não furtarás, você não vai furtar porque você ama. Então você vai criar um sistema de vida onde você não vai fazer porque você ama. E eu tenho dito isso há muito tempo. O que caracteriza o cristão não é aquilo que ele não faz, mas aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz. As pessoas identificam que você é cristão não porque você tem uma lista de coisas que você não pode fazer. Ó, tá vendo o Wesley lá? O Wesley não bebe, não joga, não fuma. É cristão. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é isso que faz dele alguém, um homem que segue ao Senhor. São as outras características. Então é sobre isso que o próprio Jesus começa a trazer à tona. Aliás, é esse assunto que o próprio Jesus começa a trazer à tona. Vocês são fariseus, vocês são hipócritas, vocês colocam peso sobre as outras pessoas, vocês estão sempre tentando colocar as pessoas numa situação difícil, mas quem sabe vocês poderiam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. Quem sabe vocês tivessem uma vida que estivesse muito mais pautada na dedicação, no amor pelo outro, do que em ficar demonstrando conhecimento e querendo angariar poder. Não é sobre o poder que você tem, é sobre a vida que você leva, é sobre a humildade, até porque uma das características do cristão é a humildade. Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de homem. Essa é a nossa condição. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele tinha todo o poder, ele era o próprio Deus, mas ele não usurpou isso. Antes ele se esvaziou. A palavra genosis, que significa esvaziamento, que significa abrir mão de todo o potencial para ser servo. Jesus, ele abriu mão. Então ele vai nos ensinar algumas lições muito preciosas que eu quero compartilhar através desse texto com você. E a primeira lição que eu quero compartilhar, você sabe que essa é uma lição que eu falo em casamentos. Primeira lição que eu quero compartilhar com você a partir desse texto: amor é uma decisão e é uma decisão diária. Porque você há de convir comigo que é uma decisão que a gente tem que tomar todo dia. Porque se a gente toma num dia só, já era. Você decide amar o seu marido no primeiro dia, só que tem os outros. Você decide amar a sua esposa no primeiro dia, mas tem os outros. E tem gente que fica só com essa primeira decisão. Não renova as suas decisões. Porque amor é uma decisão que a gente tem que tomar em todo o tempo. E você vai perceber que tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, o amor ele sempre vai estar no imperativo. Ou seja, amor é uma ordem. É uma ordem.
Ai, mas eu sinto uma angústia, eu sinto um rancor, eu sinto uma raiva. Não interessa, o Senhor diz a você: ame. E releve aquilo que está no seu coração e tome a decisão de amar. É isso que Jesus fala. Ah, mas para mim é tão difícil. E tem gente que diz assim, para mim é tão difícil perdoar. Ah, para mim é tão difícil esquecer. Perdão não gera amnésia. Esquecer você nunca vai. Ah, eu perdoei, agora nem lembro. Lógico que lembra. Mas quando eu decido perdoar alguém, o que eu estou decidindo? Eu estou decidindo que a ofensa que esse outro transmitiu para mim, ela não terá mais peso nem força sobre mim. Seu Nelson me ofendeu. Jamais seu Nelson faria isso. Mas me ofendeu. Tem uma barba mais bonita que a minha, fiquei ofendido. Eu não vou ficar brigando com o seu Nelson. Mas se eu não perdoá-lo por alguma ofensa que ele pode ter feito para mim, ou que eu possa ter feito para ele, todas as vezes que eu vou ver seu Nelson, eu vou ficar angustiado. Encontrei seu Nelson na rua, mudou o meu humor. Chego em casa bravo, brigando com todo mundo. O que aconteceu? Eu não sei. Estou bravo porque encontrei seu Nelson na rua. Briguei com o seu Nelson, não perdoei o seu Nelson. Mas a partir do momento que eu digo: seu Nelson, eu te perdoo em nome de Jesus, meu irmão. E me perdoe porque eu também transferi raiva sobre a sua vida. E eu não quero mais sentir isso, eu quero ser livre disso. Quando eu faço isso, de fato eu não estou libertando o seu Nelson, eu estou me libertando. Porque antes eu não dormia bem, porque antes eu tinha dores de cabeça, porque antes eu tinha angústias, porque antes eu olhava com um olhar de ódio, mas agora eu estou livre desses sentimentos. E eu posso olhar para o seu Nelson, inclusive eu posso chamar seu Nelson para tomar um café em casa. Porque eu já tomei na casa dele, não é verdade, seu Nelson? Com um bolinho gostoso lá que eu comi também. Eu lembro disso, meu irmão. Vou ter que voltar. Essa ideia de que de repente eu tomo uma decisão e essa decisão muda todo o resto na minha vida. Porque é tomar decisão. Jesus fala assim: amarás o seu Deus, ame o seu Deus, tome essa decisão, tome essa atitude e seja quem você precisa ser. Esse negócio de, não sei, né? Eu estou, mas não estou, eu quero, mas não quero. Eu estou dificultando a vida para os outros. Eu começo a dificultar a vida para minha família, para o meu marido, para minha esposa. Começo a dificultar a história dele. Poxa, abre o coração logo, vivam bem. Porque isso aqui é uma decisão que a gente precisa tomar. Perdoa seu marido. Decida perdoar sua esposa. E decida amar o seu marido, decida amar a sua esposa, decida amar os seus filhos. Decida. Porque é isso que Jesus está dizendo, amor é uma decisão, por isso amarás. Ame. Ame ao seu próximo. Tome essa postura, tome essa decisão, porque é essa decisão que muda a vida. E C.S. Lewis vai dizer isso. O amor, em seu estado mais maduro, não depende da afeição, mas depende da vontade. O amor maduro não é esse amor que fica assim, eu quero sentir alguma coisa. O amor maduro é aquele amor que diz assim, olha, eu decidi e essa decisão é maravilhosa, eu vou até o fim com ela. Quando nós dissemos sim um ao outro, quando eu disse sim para a Lu e ela disse sim para mim, no começo era mais imatura essa decisão. No começo a gente ficava mais sentido um com o outro. Ela brigou comigo. Vou lá para a casa da minha mãe. Vou lá para a casa do meu pai. Ele brigou comigo. De repente essa história sai de pauta. Nessa altura do campeonato, o Henrique, não tem como você brigar com a Cristina e falar assim, eu vou para a casa da minha mãe. Não dá mais, já foi. Ele não vai. Você já tentou. Já mandei, ele não foi. Muito bom. Tem uma hora que não adianta mais.
Já pensou, Daí? Vai para casa da sua mãe, vai para casa do seu pai. Tem uns que falam assim, já nem dá, a Lu nem tem como mais, não tem mãe, não tem pai, não vai mais para lugar nenhum. Vai ter você, já era. Daqui a pouco vai por causa do seu irmão. Mas assim, no começo a gente tem essas angústias, não, vou voltar para casa mesmo, mas uma hora você fala assim, não, essa é minha casa, essa é minha família, aqui eu decidi amar e ser amado, aqui eu decidi demonstrar amor, e amor é uma decisão, e quando a gente decide pelo amor, a gente descansa no fato de que quem sustenta o nosso amor é o próprio Deus. É uma decisão. É uma decisão amar a Deus, é uma decisão amar ao próximo e também é uma decisão amar a si mesmo. Porque às vezes eu até falo assim, quero amar a Deus, quero amar ao próximo, mas a pergunta é, eu quero amar a mim mesmo? E eu preciso me amar. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me abençoar. Eu preciso viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu preciso me entregar à vontade de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Mas uma segunda lição que eu aprendo com esse texto, que Jesus está nos dizendo, é que o amor é a marca mais profunda da presença de Deus na vida da igreja. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Deixa eu só sair da frente aqui, peraí. Vamos lá? O amor Nossa, que bagunça que ficou agora, hein? Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. O amor é a marca mais profunda da presença de Deus. Maravilha. Porque assim, você não é uma bênção porque você tem dons espirituais. Os dons espirituais, eles edificam a igreja. Isso é maravilhoso. Mas você não é uma bênção porque você tem dons. Você não é uma bênção porque você fala em línguas. Pastor, eu tenho um dom de línguas estranhas. Ok. Mas você não é uma bênção por causa disso. Pastor, eu tenho revelação. Ok. É como eu estava contando de manhã, um dia um rapaz veio assim, pastor, você precisa conhecer o fulano. Eu falei, quem que é fulano? Fulano é um profeta. E eu queria muito que você conhecesse ele. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele é espetacular, homem de Deus. Revela CPF. Eu falei, rapaz, eu já sei o meu. Né? Eu já sei. Aí ele falou, não, eu estou falando sério. Eu falei, não é, irmão. É que assim, eu juro para você que essas coisas não me impressionam. Não me impressionam. Né? A gente tem épocas e épocas, né? Eu estava contando de manhã que eu me lembro quando eu era moleque, tinha unção de tudo. Né? Eu lembro que uma época começou um negócio da unção da lagartixa, que a pessoa começava a orar e grudava na parede. Olha lá, o Du está rindo porque ele tinha. Você tinha essa unção, Du? Não. Hã? Não, não era essa. A pessoa começava a orar e grudava na parede. Subia? Não subia. Então não era bem uma lagartixa, né? Aí em Londrina, isso é muito triste, a gente ri, mas ri para não chorar, porque em Londrina começou uma época do xixi do leão. Tinha a unção do leão, que é a pessoa que uivava como leão, depois tinha o xixi do leão, que é a pessoa que fazia xixi pela cidade, demarcando o território que pertencia a Deus. Olha só. Parece loucura? Infelizmente não é uma loucura, não é uma conversa boa que eu estou ilustrando de maneira sensacionalista, era uma verdade. E tantas outras unções que a gente chegou a ver e ouvir, as loucuras que permeavam o ambiente evangélico, o arraial evangélico. Gente, eu não me impressiono com essas coisas. A gente vai ouvindo histórias e mais histórias do profeta, da profetisa, daquele que quando falava todo mundo caía. E aí você vai ver e fala assim, meu Deus. E o testemunho?
E a vida com Deus, porque não é isso que caracteriza uma vida de fé, não é o quanto se derruba, o quanto se cai no chão, ou o quanto se gruda numa parede, não é o quanto se uiva, é o quanto se vive a vida com Cristo, o quanto se ama o próximo, o quanto se ama a Deus sobre todas as coisas e o quanto a gente ama nós mesmos. Olha aqui o que João vai dizer. João, ele entende isso de uma forma tão plena. Ele vai lá dizer em 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E depois ele vai escrever mais à frente. Aliás, antes, no verso 2, capítulo 2, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele, porque o amor de Deus tem se aperfeiçoado em nós. E depois ele escreve: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Porque como que eu posso amar a Deus a quem não vejo, se eu não consigo amar meu irmão a quem eu vejo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, mas a minha língua é uma metralhadora no meio da semana que ofende os meus irmãos, que julga os meus irmãos? Sai daqui, culto abençoado, Deus está falando, você sai daqui, a primeira coisa, você viu o vestido da irmã hoje? Repetiu. Estava lá 2 semanas atrás, eu vi esse vestido dela. Você viu? Você viu, o pastor engordou. Ai, ó Deus, ó Deus. Sai aqui, não, o pastor engordou, vai. Deus vai pesar a mão, viu? Só para avisar. Essa ideia que às vezes a gente tem, a gente sai de um culto abençoado. Nossa, não gostei da luz. Nossa, o fundo da tela estava feio, né? O fundo estava escuro, estava claro, estava... Essa ideia de que a gente nunca está com o coração onde a gente deve estar. O nosso coração está sempre andando por onde não deve. Os nossos olhos, os nossos olhares, eles estão sempre desfrutando aquilo que não é importante. E a gente perde a bênção. Está lá criticando o vestido da irmã, ou a roupa de não sei quem, mas você não sabe o coração, você não orou com essa pessoa, você não abençoou, você mal deu um sorriso para essa pessoa. E o que caracteriza um cristão não é a sua capacidade de analisar, a sua capacidade de ver as coisas, mas nisto conhecerão, João 13,55, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a marca do discípulo de Jesus. Sabe como as pessoas vão reconhecer que você é discípulo? Se você amar. Tertuliano foi um teólogo, já um dos pais da igreja, um dos fundadores dessa ideia da paternidade da igreja, porque ele foi uma das referências dos primeiros séculos da vida cristã. Ele viveu entre o ano de 160 a 220 depois de Cristo. E Tertuliano, ele viveu uma época de perseguição da igreja, uma época de profunda perseguição da igreja. Ele escreveu um livro chamado Apologético, sobre a apologética da igreja, sobre os caminhos, as doutrinas, a teologia. Isso ali nos primeiros séculos. E quando ele escreve essa apologética, ele conta justamente isso aqui. Ele vai dizer, dizem os pagãos, ao nos observarem, vejam como eles amam. E como estão prontos a morrer uns pelos outros. Essa é a igreja. Essa é a igreja de onde nós viemos. Isso é que os nossos pais nos ensinaram. Você quer identificar um cristão? Não é porque ele rouba o dinheiro, põe na cueca e depois ora de mãos dadas com os irmãos. Não é porque ele fala mal dos outros, mas ele está sempre orando no final. Não é porque ela rodopiou e falou em línguas. O que caracteriza um filho, um servo do Senhor, é o fato de como ele se ama.
vejam como eles se amam e como estão prontos a morrer uns pelos outros. Essa é a característica que Deus procura em você. E como que eu adquiro esse amor? Espírito Santo de Deus. Sabe aquele negócio? Você é parecido com seu pai, você é parecida com a sua mãe. Quanto mais você anda com alguém, mais parecido você é. Quanto mais perto você está de alguém, mais parecido você é. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai amar o que Deus ama. Agora, quanto mais distante você estiver de Deus, menos você será parecido com Ele. Você quer ser cheio do amor de Deus? Esteja perto dele. Você quer ser cheio do amor de Deus? Peça para que o Espírito Santo frutifique o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é gozo, paz e amor. Terceira característica citada pelo apóstolo Paulo: amor. O Espírito Santo frutifica amor nas nossas vidas. E, frase de Martin Lloyd Jones, vai dizer: o problema de muitas igrejas não é a falta de dons, mas é a ausência de amor. 1 Coríntios capítulo 13, texto emblemático. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o símbolo que retine ou como o prato que ressoa. Ainda que eu tenha todos os dons, ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, se não tiver amor, nada disso me valerá. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, vocês são uma igreja, vocês têm todos os dons. A igreja de Corinto era uma igreja apaixonante. As pessoas entravam lá, havia dons espirituais, o pessoal via o mover de Deus, havia tantas coisas que chamavam a atenção e eram, a princípio, surpreendentes. Mas o apóstolo Paulo olha para a igreja e fala assim, ó, vocês têm tantas características boas, vocês só não têm o básico, vocês não têm amor. E ainda que vocês falem a língua dos homens, dos anjos, de quem vocês quiserem, se vocês não tiverem amor, não serve de nada. A gente pode cantar aqui, a gente pode tocar, a gente pode cuidar de alguma área, a gente pode ficar na diaconia, a gente pode ser um presbítero da igreja, se a gente não tiver amor, isso não vale nada, nada. Você pode ser líder do que você for, você pode ser um cristão desde que você nasceu na igreja, só não nasceu na igreja porque correram para o hospital a tempo. E, mesmo assim, não ter nada, não ser nada, não valer nada a sua vida diante de Deus. Por quê? Por causa do amor. Não ama. Paulo vai dizer assim, ó, vocês estão aí, vivendo essa espiritualidade, mas vocês têm problemas sérios na igreja, vivem divididos, parte da igreja se levanta contra a parte, uma divisão terrível, estão sempre em briga, discussões, e essas discussões, elas vão distanciando vocês, e vocês são uma igreja dividida. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, tem irmão entrando contra outro irmão na justiça, porque não conseguem conversar e resolver seus problemas. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, tem entre vocês pessoas que, né, o filho está se relacionando com a esposa do pai. E aí vocês vêm falar assim, não, falamos em línguas, isso não vale nada. É o amor que tem que permear a vida de vocês. Essa entrega a Cristo Jesus. John Stott, ele vai dizer, o amor é o distintivo indispensável da fé cristã. Eu carrego um distintivo, eu não sou xerife, não sou delegado, não sou policial, mas eu sou um servo do Deus vivo que ama o próximo. Amém, igreja? É isso que Deus quer de cada um de nós. Terceiro lugar, ser amado é uma necessidade de todo ser humano. Porque Jesus entende que ser amado é uma necessidade de cada um de nós. Todos nós queremos ser amados. Todos. Todos nós precisamos ser amados. O próprio Deus, há um texto que diz que Deus amou o mundo. Por que Deus amou o mundo? Porque Deus viu um mundo carente. Deus vê um mundo de pessoas que não se sentem amadas.
Nós nos tornamos uma sociedade cada vez mais intensamente vazia porque sente que não é amada. Gente, nós temos adolescentes carentes, crianças carentes, jovens carentes, adultos carentes, que estragam sua própria vida, se entregam para qualquer tipo de relacionamento porque não se sentem amadas. Não me senti amado pelo pai. Talvez se eu perguntar aqui, quem se sentiu amado pelo pai na infância, ou quem não se sentiu amado pelo pai na infância, vai ter gente levantando a mão, e muita gente. Alguém aqui se sente rejeitado pelo pai? Vai ter gente levantando a mão. Alguém aqui se sente rejeitado pela mãe? Alguém aqui viu na infância o pai abandonando o lar? Vai ter gente que vai levantar a mão. Alguém viu aqui a mãe abandonando todo o sistema familiar? Vai ter gente levantando a mão. Vai ter gente que sofreu em toda a sua história, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, porque não se sentiu amado e amada. Tem gente aqui que talvez porque nunca teve expressões de amor na sua casa, na sua infância, adolescência, juventude, tem dificuldade de demonstrar amor. Tem gente aqui que tem dificuldade de abraçar o filho, tem dificuldade de abraçar a filha. Tem gente aqui que tem dificuldade de dar um beijo no filho e na filha. Por quê? Porque eu não tive isso quando eu era pequeno. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não teve muita coisa quando a gente era pequeno. Isso não nos impediu de aprender. Não é verdade? Você nasceu dirigindo? Nasceu, Henrique? De jeito nenhum. Aprendeu com quantos anos? 13 anos. Aprendeu cedo, irmão. Treze anos aprendeu a dirigir. E quando aprendeu a dirigir, já tinha condições de pegar um carro e dar uma volta. Mas nasceu sabendo? Você nasceu sabendo tudo? Não, você aprendeu. Tem coisas que a gente aprende e reaprende. E a família de Deus é o lugar onde a gente se aprende a se abraçar, aprende a se beijar. Você sabe que tem muita gente que tem dificuldade com aquele momento. Gente, vamos ficar em pé, dá um abraço ao seu irmão, cumprimenta seu irmão. Tem gente que fala assim, meu Deus, de novo. Fez domingo passado. Tem que toda vez levantar e cumprimentar o irmão. Tem gente que não gosta. Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que adora. Tem gente que enquanto não abraçar a igreja inteira não senta. Faz parte. Mas eu quero que você, a partir da sua percepção, seja ela a favor ou contra, eu quero que você saiba que você é amado aqui. E não por mim de fato, mas pelo próprio Deus que amou o mundo de tal maneira. Talvez você não tenha tido o reflexo do amor da sua família. Seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou, mas Deus não te rejeitou. Ele continua presente nas nossas vidas. Amém, igreja? Ele continua nos amando. O seu amor é derramado sobre nós e transborda em nossas vidas. Ele é Deus que ama, que cura, que salva, que transborda em nós. Henry Nouwen, ele trabalhou com pessoas que tinham problemas psíquicos durante uma boa parte da sua vida. Foi também um líder religioso. E ele vai dizer, o maior sofrimento humano é o sentimento de não sermos amados. Esse sentimento de não se sentir amado, não ser amado. Isso é destruidor. Porque gente que não se sente amada não valoriza a vida. Gente que não se sente amada não luta. Gente que não se sente amada não vai além. E se você em algum momento da sua vida não se sentiu amado, eu quero que você saiba hoje o quanto nosso Deus te ama. E Ele te ama a ponto de ter dado o seu único e próprio Filho para ser pendurado no madeiro, para que nós fôssemos perdoados. Cristo foi colocado, Jesus estabeleceu que a morte dele era uma necessidade vinda do próprio Deus. Deus estabeleceu uma estaca na terra. Jesus foi crucificado nesse madeiro porque Ele me amava e porque Ele te amava. Seu pai pode não ter dado as melhores demonstrações de amor, mas Deus deu toda a demonstração de amor que Ele tinha. Toda.
não tinha nada melhor para dar em seu lugar e em meu lugar, senão o seu único e próprio filho, para que ele pudesse dizer assim: olha, o sacrifício está feito e você está perdoado. Nós estamos perdoados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E louvado seja Deus, isso tudo foi feito por amor. Eu quero concluir dizendo: decida amar. Ame com o amor com que Deus te amou. Ame os difíceis. Ame os que erram. Ame os que não podem retribuir. Porque a gente gosta de demonstrar amor para quem pode retribuir. Eu estou fazendo agora, uma hora você vai ficar bem e você devolve. Faça por quem não pode retribuir, em nome de Jesus. Você quer ajudar alguém? Ajude aqueles que não podem retribuir você. Sabe por quê? Porque mata aquilo que está dentro de nós, aquela expectativa de que um dia volte por você. Tá vendo? Eu ajudei fulano e agora que fulano está bem, fulano me ajuda. Opa, já encontramos o erro. Porque eu vou dizer uma coisa para você, que serve em nome de Jesus. Quando você faz pelo seu próximo, não pensando em ter de volta, o próprio Deus te retribui. É Deus quem vai te retribuir no futuro através de outras pessoas. Esse negócio, não, tem que vir, ajudei ele tem que me devolver. Não, o próprio Deus te retribuirá. Dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por quem? Por Deus. Ser-vos a dado por Deus. E você vai ver, quando você fizer tudo isso, ame os difíceis, ame os que erram, ame os que não podem retribuir, e você verá Deus se mover através da sua vida. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Que Deus te abençoe. Que haja amor na sua vida. Que haja